Olá pessoal, então nessa segunda videoaula, como eu tinha adiantado para vocês no vídeo anterior, a gente vai fazer alguns cálculos usando aquelas duas fórmulas que vocês viram ali sobre o campo elétrico. Então, agora a gente vai fazer esses cálculos para vocês tentarem visualizar aí como utilizar as fórmulas, que depois eu também vou deixar para vocês uma lista de atividades para vocês fazerem, exercitando esse conteúdo de campo elétrico, ok? Então vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo a gente tem a seguinte situação. Uma carga de 2 coulombs, então anotei os dados. Coloquei Q1, por quê? Porque fala em duas cargas no enunciado. Então Q1, 2 coulombs, situada no ponto P, e nela atua uma força de 4 newtons. Então coloquei aqui força 1, 4 newtons. Se esta carga de 2 coulombs for substituída por uma de 3 coulombs, então anotei aqui, Q2, 3 coulombs. Qual vai ser a nova força no ponto P? Então como que a gente vai resolver isso? A gente tem envolvido carga e força. Então a gente vai usar essa fórmula que tem carga e força. Aqui, pessoal, para mim descobrir a força, eu preciso saber o valor do campo elétrico. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o campo elétrico com os dados aqui que eu tenho, que quando a carga é 2 coulombs, a força é 4 newtons. Se eu descobrir esse campo elétrico, como o campo elétrico é o mesmo, eu vou poder descobrir essa segunda força aqui. Então vamos começar fazendo o cálculo de campo elétrico. Então usando a fórmula, então aqui E igual força 4 newtons e a carga 2 coulombs. Campo elétrico, 4 dividido por 2, 2 newtons por coulomb. Então, a unidade de campo elétrico, newton sobre coulomb. Calculei o valor do E, agora eu consigo calcular o valor dessa nova força usando o valor do E que eu encontrei. Mesma fórmula, E igual a F sobre Q. Aí agora o E, eu vou usar esse valor que eu encontrei, 2. Ele está querendo saber qual é a força quando a carga é 3, então eu vou descobrir a força e a carga aqui seria 3. Para descobrir a força, o que está multiplicando passa dividindo, passa multiplicando, né? Multiplica em x, enfim, como vocês aprenderam na matemática, o importante é isolar esse F. Então, o F vai ficar 3 vezes 2. Então, a minha força vai ser de 6 newtons. Força sempre dada em newtons. Então, nesse caso, me deu duas cargas e uma força para descobrir uma segunda força. Então, com esses dois dados, descobri o campo elétrico, usei o valor do campo elétrico para descobrir a nova força. Então, este é o primeiro exemplo. Agora, vamos para o exemplo número 2. No segundo exemplo, pessoal, então a gente tem a seguinte situação. Determine as características. Quando fala em características, ele quer saber, se possível, o módulo, que é o valor, a direção, se é horizontal, se é vertical, se é diagonal, e o sentido, se é para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Então, quando fala em características, não é só o valor, eu tenho que dar as características que eu consegui. Então, determine as características de um campo elétrico. Então, quer saber o valor do E, né, que é o campo elétrico, cuja carga de prova é igual a menos 6 microcoulombs. Eu tinha colocado uma videoaula do professor lá de força elétrica, quando vocês receberam o material, que falava do microcoulomb. Então, o micro, eu tenho a minha unidade padrão de carga é o coulomb. Então, quando eu tenho essa letrinha grega que parece um U na frente do coulomb, então a minha carga é 6 microcoulombs. Quando tem o micro, eu tenho que fazer esse valor vezes 10 na menos 6 para descobrir, para converter de microcoulombs para coulombs. Então, menos 6 microcoulombs são 6 vezes 10 na menos 6 coulombs. Então, não posso usar menos 6. Eu vou usar menos 6 vezes 10 na menos 6. Sujeito a uma força cuja intensidade é 12 newtons. Então, a intensidade é 12.
e a força é horizontal e para a direita. Então aqui está me dando as outras características. A força é horizontal e para a direita. Agora a gente vai ver como que fica o campo elétrico. Então o campo elétrico a gente vai usar a fórmula, como a gente tem força e carga, a gente vai usar E igual a F sobre Q. Então o F é 12 dividido por menos 6 vezes 10 na menos 6, porque está em microcoulombs. Então aqui, se a gente tem 12 dividido por menos 6 vezes 10 na menos 6 coulombs, a gente vai fazer a divisão. Vocês lembram aqui, pessoal? Só vou mostrar para vocês, se vocês conseguirem visualizar aqui. Quando a gente tem a notação científica, a gente vai fazer então 12 dividido por menos, podemos colocar em parênteses, menos 6. E aí, para colocar o vezes 10 a menos 6, clico na tecla EXP e aí só coloco o expoente. E aí faço a divisão. Então aqui vai dar menos 2 milhões, ou seja, menos 2 vezes 10 na menos 6. Então aqui, pessoal, eu poderia só manter o expoente. Então, 12 dividido por menos 6, menos 2 vezes 10 na menos 6. Isso vocês podem fazer na calculadora científica, dá para usar calculadora científica no celular, no computador, também é possível. Newton por coulombs. Então aqui eu cheguei no valor, mas ele quer saber as características. Então esse é o módulo, o valor numérico. Então é menos 2 vezes 10 na menos 6. A direção permanece a mesma, então menos 2 vezes 10 na menos 6 horizontal. Mas o que muda é o sentido. Por quê? Porque a carga de prova é negativa. E quando a carga de prova é negativa, direção e força tem sentido. A força elétrica e o campo elétrico têm sentidos opostos. Então, como é uma carga negativa e a força era para a direita, o campo elétrico vai ser para a esquerda. Por quê? Porque é uma carga negativa. Se a carga de prova fosse positiva, seria a mesma direção e o mesmo sentido da força. Como é uma carga negativa, o sentido vai ser oposto ao da força. Então, se a força é horizontal e para a direita, campo elétrico horizontal e para a esquerda. Então, para o segundo exemplo, isso. Vamos para o terceiro agora. Terceiro exemplo nos diz o seguinte: determina a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P. Então, quer saber o campo elétrico resultante? Quando que a gente tem um campo elétrico resultante? Aqui a gente tem o ponto P no desenho e ele está sob a ação de duas cargas. Então, é como se essas duas cargas estivessem num cabo de guerra, tentando ver quem gerava mais campo elétrico, um campo elétrico mais forte sobre o ponto P. Então, o que a gente precisa fazer? Como eu tenho duas cargas, a gente tem Q1, 9 microcoulombs, e o Q2, 4 microcoulombs. O Q1 está a 3 metros, então a distância da carga 1 é 3 metros. E o ponto P, a carga Q2 está a 2 metros, então me deu duas cargas, duas distâncias para saber qual é a resultante nesse ponto P. Também me deu o valor do K, que é 9 vezes 10 na 9. Então, como a gente vai resolver isso? A gente vai calcular qual é o campo elétrico para a carga 1, qual é o campo elétrico para a carga 2 e depois diminuir um do outro para saber o resultante. Então, a gente vai fazer o quê? Dois cálculos usando a mesma fórmula do campo elétrico, aquela que envolve distância, porque aqui me deu a distância do ponto até a carga. Então, vamos calcular aqui o valor do campo elétrico da carga 1 inicialmente. Então, campo elétrico 1, K, 9 vezes 10 na 9, que foi dado no enunciado, e é sempre esse valor, vezes a carga 1 é 9 microcoulombs. Então, aqui é aquela mesma história. É microcoulomb,
eu tenho que usar o vezes 10 na menos 6. Então, vai ficar 9 vezes 10 na menos 6. Isso dividido pela distância ao quadrado. A distância da carga 1 até o ponto, segundo o desenho, é 3 metros. Então, 3 ao quadrado. Então, aqui o meu campo elétrico 1 vai ficar o quê? 9 vezes 10 na 9, vezes 9 vezes 10 na menos 6. A gente pode fazer o quê? 9 vezes 9, 81. E a gente pode somar os expoentes. Ou fazer na calculadora científica. Aí vocês que vão ver o que vocês têm aí à mão. 9 vezes 10 na 9, vezes 9 vezes 10 na 6, na menos 6, vai dar um valor de 81.000. Dividido por 3 ao quadrado, 9. Então, 81.000 dividido por 9 vai dar 9.000 newtons por coulomb. Então, eu calculei o valor do meu campo elétrico 1 para a carga elétrica Q1. Agora, a gente vai fazer esse mesmo cálculo com os dados da carga 2 e da distância 2 para ver qual é o campo elétrico na carga 2 em relação ao ponto. Calculando, então, o campo elétrico 2 para a carga 2, campo elétrico 2 vai ser 9 vezes 10 na 9, que é o K, vezes o valor do Q2, que é 4 microcoulombs. Então, 4 vezes 10 na menos 6. Isso dividido pelo valor da distância, que na carga 2 é 2 metros. Então, 2 ao quadrado. Então, aqui o meu E2 vai ficar 9 vezes 10 na 9, vezes 4 vezes 10 na menos 6, vai dar 36.000, dividido por 4. 2 ao quadrado, 4. 36.000 dividido por 4 vai dar um valor de 9.000 newtons por coulomb. Então, esse é o meu E2. E pede, então, o que a questão quer saber é o campo elétrico resultante. Então, o campo elétrico resultante, a gente vai fazer E1 menos E2. Nesse caso aqui, coincidentemente, nem sempre vai ser assim, aqui tanto o meu E1 como o meu E2 deu 9.000 newtons por coulomb. Então, 9.000 menos 9.000, o meu campo resultante nessa situação é de 0. Porque 9.000 menos 9.000, eu vou ter um valor de 0. Então, nesse caso, coincidiu que é o mesmo valor, então 0. Mas sempre que vocês tiverem, então, um ponto sobre a ação de duas cargas, quer saber o campo resultante, vocês sempre vão fazer o cálculo do campo elétrico para a carga 1, campo elétrico para a carga 2 e depois diminuir um do outro. Então, esse é o cálculo de campo elétrico resultante. Vamos para o quarto exemplo agora. Quarto e último exemplo, então, desses exemplos aí de cálculo envolvendo campo elétrico. Então, me diz, uma carga pontual Q positiva gera no espaço num ponto a 50 centímetros dela. Então, distância 50 centímetros. O campo tem intensidade de E igual a 7,2 vezes 10 na 6 newtons por coulomb. Então, já me deu o valor do E. E aí, sendo o meio vácuo, constante 9 vezes 10 na 9. Então, o valor do K, 9 vezes 10 na 9, quer saber o valor do Q, ou seja, o valor da carga elétrica. Então, como eu tenho campo elétrico, distância aí constante, eu vou usar E igual a K vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. Primeira coisa, pessoal, aqui a gente tem a distância em centímetros. A gente sempre tem que usar ela em metros. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dividir por 100 para transformar de centímetros para metros. Então, é a mesma coisa que 0,5
metros, né? 50 centímetros. Agora, a unidade correta, vamos ao cálculo aqui. Então, eu tenho o valor 7,2 vezes 10 na menos 6, vezes, igual aqui, 9 vezes 10 na 9, K, porque eu não sei o valor, porque eu não sei o valor do Q, que é a carga, dividido por 0,5 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 7,2 vezes 10 na 6, igual a 9 vezes 10 na 9Q, dividido por 0,5 ao quadrado, é 0,25. Aqui eu vou ter que isolar esse Q, que é o que eu quero saber. Então, vamos indo, letra para um lado, número para o outro. Primeira coisa, a gente pode fazer o quê? Passar esse 0,25, que está dividindo aqui a letra e o número, passar para o outro lado multiplicando. Então, 0,25 vezes 7,2 vezes 10 na menos 6. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter um valor de 1.800.000, igual a 9 vezes 10 na 9Q. Agora a gente consegue isolar esse Q, que é a carga, porque aqui o 9 vezes 10 na 9 está multiplicando a letra, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar Q igual a 1.800.000 dividido por 9 vezes 10 na 9. Fazendo essa divisão, eu vou ter um valor de 2 vezes 10 na menos 4, e a unidade de carga elétrica é o Coulomb. Então, esse é o valor para a carga elétrica. Então, dentro das alternativas que a gente tem aqui, nós chegamos à alternativa A, para a correta para essa questão aqui. Pessoal, espero que vocês tenham entendido com os exemplos. Então, eu vou postar depois também, juntamente com as videoaulas, também vai ter uma lista de atividades para que vocês façam, para ver se vocês conseguiram aprender ou não a fazer esses cálculos de campo elétrico. Certo? Até a próxima aula!